E aí, aprendiz, Baurinha, todo mundo! Gente, tá sendo a primeira vez que eu tô fazendo um combo de gravar um episódio pro podcast, o Aprendi com Manhã, que tá no Spotify, e também jogar aqui no YouTube. E eu tô em um cenário meio diferente. Ah, e também pra quem tá escutando no Spotify, tá sendo a primeira vez que eu tô colocando um episódio em vídeo. Tudo isso porque, graças a Deus, a vida da empreendedora, a agência tá indo muito bem. Eu tô investindo em atendimento humanizado, personalizado. E a real é que eu tô com um tempo muito apertado, mas eu não quero parar de produzir conteúdo. Então, uma apoiadora, eu tava até conversando com uma apoiadora e falei no último vídeo do YouTube, né, sobre a possibilidade de fazer esse combo, essa conexão entre um ou outro. Nem sempre vão ser todos iguais, né? Eu posto o episódio no YouTube na quinta e no Spotify na quarta. Nem sempre vão ser iguais, mas quando eu tiver essa correria assim, vão ser. O tema de hoje é falando sobre a minha vida de solteira. Solteira não, alegre. Se tem birita, hoje se bebe. Alô, Ivete. Ah, e também não vai ter edição, tá? Que a Dor tá na correria. E esse episódio em específico não vai ter edição. Não sei como é que vão estar os outros. Talvez a gente passe por uma reestruturação aí, mas por enquanto é isso. E aí, eu tô nesse cenário, se você tá me vendo em vídeo, né? Eu tô nesse cenário onde eu mudei o cenário ali do escritório pra minha varanda, porque tá sol. E eu tava com muita saudade do sol. Eu tô com os bracinhos de fora assim, ó. Ai, gente, primavera. Eu tô tão emocionada porque semana passada aqui teve uma tempestade. Foi horrível. Semana passada eu tava xoxa, capenga. Anêmica, não. Anêmica é só a expressão, tá? E aí eu tava meio assim, ai, não vou gravar pro YouTube. Então vou fazer esse combão aqui. E eu vou contar da minha fase de solteira, que foi breve, mas foi intensa. O que é que acontece? Quem não sabe, né? Eu terminei um relacionamento de alguns anos. Eu vim com essa pessoa pra Europa. E eu sempre falei no meu conteúdo, no meu canal anterior, que o intercâmbio, morar fora, ou une de vez, ou separa. E eu não estava errada quando eu disse isso. Porque, gente, aqui a gente muda muito, a gente aprende muito, a gente reavalia a nossa vida, a gente sai da nossa bolha, a gente começa a se questionar: isso aqui eu fazia, porque eu queria, ou porque eu fui ensinada assim, porque a minha bolha queria que eu fosse assim, né? Então, eu tô aqui no perigo, viu? Botando esse negócio na. E aí você começa a se questionar um pouco sobre a vida, sobre o que você tá buscando, enfim, sobre a vida, sobre o que você tá buscando, qual é o seu propósito no mundo, pipipipopopô. Então, isso pode unir você muito à pessoa que você está tendo o relacionamento, que você veio junto do Brasil, ou pode separar. Pra mim, o que é que aconteceu? Uniu, até o momento que separou. Então, aquela coisa do que foi bom enquanto durou, eu até falei isso no Instagram, no arroba se vai embora. Fiz um rios falando sobre isso, né? Da reviravolta ali e tal. E aí, quando eu fiquei solteira, eu tinha começado meu relacionamento anterior quando eu tinha 20 anos. Quando eu terminei, eu tava com 27. Então, foi muito tempo. E assim, a Indiara, jovem, tipo, adolescente, jovem e tal, era muito. Eu não vou dizer imatura, porque eu acho que eu sempre fui muito madura, assim, pra minha idade. Mas, assim, eu não tinha muito estabelecido o que eu queria, assim. Eu não idealizava uma vida junto, casar, naquele período, não. Hoje, a vontade que eu tenho de casar, por exemplo, é depois da minha consciência racial, de classe, e de entender que é possível ter um amor leve. Porque antes eu era tão traumatizada que eu ficava assim, eu não quero casar porque eu nunca vou encontrar um homem legal. Eu tinha essa mentalidade. Então, eu também mudei muito nesse período. E aí, quando eu fiquei solteira, logo depois eu fiz uma viagem pra Malta, de 10 dias. Que essa viagem ia ser com o meu ex, acabou que eu fui sozinha. E eu tava aqui, né, em Portugal, eu tava muito assim, não vou baixar o aplicativo aqui. Mas lá em Malta eu baixei o Bumble. Gente, que chiada, viu? Baixei o Bumble e eu lembro que eu comecei a dar match com um brasileiro lá em Malta. Véi, aqui em Portugal e na Irlanda eu até esperava. Mas em Malta, quem eu tava dando match, me conhecia do Você Vai Embora. É brincadeira? O canal, se você não sabe disso, né? Se você tá aqui tanto no podcast como no YouTube de paraquedas, eu tinha um canal muito grande no YouTube, de 60 mil inscritos.
falando sobre morar fora. Então, muitas pessoas me conheciam, até pessoas que não me seguiam ali, já tinham visto algum vídeo meu nessa trajetória de morar fora. E foi muito doido. E eu acho que aqui, todo mundo que passa por um longo período de namoro, de relação e termina, você fica sem saber como flertar. Você fica sem saber como se comportar, como iniciar uma conversa. E o Bumble, que é esse aplicativo de relacionamento, você que inicia a conversa. E eu achei ótimo isso, porque assim, por exemplo, a galera falava do Tinder e do Bumble. Eu só baixei o Bumble. Eu não baixei o Tinder, porque, gente, eu fui criada pra casar virgem. É. Fui criada pra casar virgem, não casei, e isso tudo gerou até uma polêmica na época, porque eu fui criada dessa forma e um tio meu, que também era meu pai de santo, veio me questionar. Na época eu estava com meu ex, né? Com 20 anos já véia. E veio falar, né, coisa e tal. E aí eu respondi que naquela época, assim, ai, não pode responder os mais velhos e tal. Isso gerou um atrito entre a gente que até hoje, assim, ele não gosta de mim porque eu respondi ele, né, naquela época. Mas tinham ali, não, isso não é do candomblé, não é da religião, era o jeito que a minha família via as coisas, sabe? Minha mãe me criou muito nesse sentido de, ai, que casar virgem, pipipipopopô. Na minha cabeça eu sempre falei, gente, que casar virgem? Mas nisso eu também não tive relações com outras pessoas, né? Então, tipo, eu era muito. Pra mim foi muito estranho, assim, sabe? Me ver na posição de, ai, sair com outras pessoas. E eu acho muito íntimo. Eu acho. E é isso, gente. É o meu jeito, eu não julgo. Eu queria ser a pessoa que é porra louca, assim, mas eu não consigo me abrir ali por completo, digamos assim, né? Pra uma pessoa que eu tô ali tendo só, conheci naquele primeiro momento e tal. Então, é isso. Só que depois de você, isso, quando tinha 20 anos, até os meus 20 anos e tal, é mais ok, né? Pra você falar, ai, não quero e tal. Porque você também é muito nova. Mas você mais velha, é meio que, tipo, fica ali na subliminar, né? Tipo assim, ou nas entrelinhas. Olha, e aí? Vai rolar ou não vai rolar? Né? A pessoa mais velha, os homens não estão ali procurando só uns beijinhos. E aí eu fiquei muito. Eu fiquei muito. Assim, tiveram algumas conversas no Bumble, principalmente com brasileiros. Depois ali, os que eu tentei conversar e que eu achei que não me conhecia do YouTube, e alguns também. Eu não vou identificar por nacionalidade, mas teve algumas outras nacionalidades que eu não esperava e que eu achei muito invasiva, assim, sabe? Muito direto ao ponto, tipo, ai, vem aqui na minha casa. Não dá de falar, não. Né? E eu falava mesmo, não, ou eu parava de responder. Eu dei muito ghost, que é tipo você parar de responder do nada. E eu achei muito. Essa dinâmica, assim, né? Aí, pra mim, eu dividi em dois blocos. O bloco em que era muito assim, vamos, vamos, pro. Ou, e aí, vamos sair e tal. Beleza. Então, na viagem de Malta, eu quebrei ali o tabu. Saí com um grego. Gente, esse grego foi babado. Porque eu saí com ele um dia. Muito gente boa. Ah, outra coisa pra mim também que foi reveladora, assim. Porque eu sei falar inglês. Eu aprendi inglês na Irlanda, fazer intercâmbio e tal. Só que eu não me imaginava, tipo, eu fiquei, será que eu sei flertar em inglês? Será que eu sou engraçada? Será que eu sou legal em inglês? Então, eu tive 2 dates completos em inglês, que foi com um grego e com um holandês. E com o holandês ainda foi o dia todo, assim. A gente saiu, tomou meio que um café da manhã e ficou até de noite. Foi passear o dia todo. Isso também foi lá em Malta, nessa viagem de Malta. E foi o dia todo. E esse homem, eu acho que, porque quando eu saí do carro, eu tinha pouco tempo que tinha terminado o namoro, né? E quando eu saí do carro, no primeiro lugar que a gente parou, o que aconteceu? Eu falei pra ele assim: eu vou gravar vídeo. Eu vim aqui pra trabalho e tal, então eu vou gravar vídeo. E em Malta não tinha transporte público que fosse bom, sabe? Tem transporte público, ônibus lá e tal. Mas não é bom o transporte público, demora muito. Aí ele falou: eu te dou carona, eu te levo. Ele trabalhava muito, né? Mas eu tô aqui e tal, de boa, no domingo eu te levo. Eu falei: mas eu ainda não tinha, eu só tava conversando com ele. Aí eu fiz: mas se você não for gente boa, ele, pronto, a gente toma um cafezinho antes. Se o papo fluir, a gente sai. Se não, você segue seu caminho, eu sigo o meu.
E, velho, foi muito doido, assim. Ele era muito gente boa, a gente conversou horrores. E aí, só que no primeiro lugar que a gente desceu, ele pegou na minha mão. E, gente, pra mim foi meio tipo assim. Eu fui bem assim, saí da mão dele. Falei, oxi, o que você vai pegar na minha mão? Aí, eu acho que eu meio que deixei ele bloqueado depois disso, porque eu tirei a mão correndo. É, E aí, a gente passou o dia todo só conversando. Eu lá, peguei carona com ele. Uma outra coisa que eu acho que eu não faria se eu estivesse no Brasil, né? De me sentir tão segura. Lógico, eu tinha conhecido as meninas lá em Malta, então eu dei mandei minha localização, as meninas sabiam a minha localização o tempo todo. Mas eu consegui me sentir um pouco segura. Ai, gente, abaixei a guarda. Não, eu tava super atenta e tal. Fui, pesquisei sobre o cara, enfim. Mas mandei minha localização. E eu não me senti, tipo assim, eu tenho um sexto sentido. Eu escutei muito o meu sexto sentido e a minha intuição. Quando eu via o cara muito ousado já do início, muito friteiro, eu não me sentia à vontade pra sair. Isso aí vai de pessoa pra pessoa, mas eu não me sentia à vontade pra sair ou pra disponibilizar meu tempo pra ter um encontro com essa pessoa. E aí, ele era muito gentil desde o início. E, cara, a gente saiu, eu encontrei com ele, era 11 horas mais ou menos. E ele me deixou no hostel de volta, 7 horas da noite. E ele só me deu um beijo no final, assim. Porque eu falei meio que, tipo, ele, ai, não, eu tava meio assim, porque você tirou a mão naquela hora e tal. E muito querido, muito gentil, muito educado. E aí eu não sei como é que tá a dinâmica hoje no Brasil, mas na minha época, quando eu era mais nova, eu sentia muito que, tipo assim, se o cara te desse uma carona, era querendo alguma coisa em troca, sabe? Era muito já sexualizando o corpo da mulher. E aqui eu percebi que, às vezes, você pode ter um encontro e você não vai beijar. E aí você pode chamar o cara de mole, disso, daquilo. Mas eu acho respeitoso, né? Acho que tem um limite e tempo pra tudo. E aí, no final, eu fiquei com o holandês, dei uns beijos nele ali, perto da praia e tal. Aí ele me chamou pra ir pra casa dele e eu falei que não iria. Porque eu sabia que passei o dia todo, me chamou pra ir pra casa dele, né? E eu não tava pronta. Aí, só que antes disso eu tinha tido. Foi antes, eu nem lembro, gente. Mas tá, eu tinha tido também um date com um grego. E qual foi o date do grego? O grego, sabe aquela coisa de, homem grego e tal? Ele não era, tipo, lindão. Mas ele passava uma energia. Ele tinha um olho. Ele tinha um olho. E aí, o grego, ele. A gente saiu e tal, bebeu. A gente se pegou, tipo, numa praça, assim, a gente deu uns beijos. E eu, nossa, assim, ele deixou aquele gostinho de quero mais. Não foi aquela coisa de, tipo, ele esperou o momento certo, né, de beijar, mas também não foi mole, né? E aí, mole não, eu não quero falar mole. Não foi, tipo assim, não ficou esperando demais, sabe? Ele agiu no momento certo. Foi isso. E aí, ele me chamou pra ir pra casa dele. Eu falei, olha, não. Mas, se você quiser, a gente pode ir outro dia. E aí eu passei 2 dias pensando, fiz, vou, não vou, vou, não vou. Gente, não vou contar detalhes, mas foi muito engraçado. Não consegui me sentir à vontade, 100%. Foi, ai meu Deus, foi estranho. Se minha mãe estiver assistindo esse vídeo, alguém da minha família não me julguem, isso já passou, já tem muito tempo. Porque eu sei que minha família tem muito isso de julgar, né? Mas, gente, isso é normal, tá? É o que todo mundo faz. E é isso, é a vida, abstrai. E é isso. Segue a vida, segue o baile. E aí, eu fui, não gostei da experiência. E falei, ai, cara, realmente não vou ficar. Não dá. Eu preciso de. O que é que eu descobri naquela época? Que eu sou. Como é o nome? Como é o nome disso? Minha amiga que me falou. É tipo. Tem que ter uma conexão com a pessoa. Não precisa ser amor, não precisa ser, eu tô amando essa pessoa. Mas pra eu conseguir ter uma fluir melhor. Não quero ir muito no íntimo aqui, né, gente? Mas, pra fluir melhor, eu preciso de uma conexão, sabe? De um bate-papo, de um tempero, sabe? Eu não consigo ser papum. Não sou essa pessoa. E aí, tá. Teve outras experiências, né? Então, de nacionalidade, grego, holandês e português. Porque eu estava nessa de não com medo das pessoas me conhecerem no canal. Alguns falavam logo, outros eu sentia que falava meio indiretamente. E eu tava muito. O que acontece? Pra mim também foi muito difícil, porque não eram pessoas que me atraíam fisicamente por serem brancos. Porque eu vim perceber isso quando eu era adolescente.
Lógico, eu fiquei com homem branco, fiquei com homem negro. Enfim, na Bahia era bem diverso. Mas as pessoas que eu tinha um relacionamento eram pessoas negras. De várias paletas, mas negras. Que eu tive realmente uma coisa mais ali. Acho que teve um ficante. Olha, ficante sério. Que palhaçada isso, né? Um ficante sério que eu fiquei, sei lá, quase um ano, que ele era branco. É. Mas o meu primeiro namoradinho era negro, o meu ex era negro. Apesar do chá revelação, foi eu que ensinei, que fiz o chá revelação pra ele. E aí eu nunca me imaginei, assim, tipo, ficando com pessoas de outra nacionalidade. Gente, eu tenho um rancinho, assim, não vou mentir pra Deus, de pessoas que ficam, ai, o meu gringo, não sei o quê, pipipi, ai. Eu não tenho paciência. Não tenho paciência. E não me imagino me tornando essa pessoa, porque hoje eu tenho um relacionamento com uma pessoa que é europeia, mas não passo pano, não fico de. Assim, ele é incrível, mas ele é incrível porque é a personalidade dele, a definição dele não é por ele ser gringo que ele é incrível, entende? Então, pra mim é meio que isso, assim, eu tinha muito ranço das pessoas que ficam, ai, meu gringo, pipipi, popopô, me lembre. E eu lembro que na época eu, que eu tava solteira, minha amiga falou, ai, amiga, você pode contar essas experiências. E eu decidi me preservar nessas experiências. Tanto é que eu tô contando isso tudo aqui. Isso aconteceu, gente, em 2023, né? Vai fazer 2 anos já, se não fez. Enfim, isso aconteceu há muito tempo, toda essa história. Mas eu tô contando aqui porque hoje é história. Eu acho que naquela época eu não me sentiria confortável pra falar. É, eu lembro que uma vez, lá na Irlanda, eu postei um vídeo com uma amiga minha falando da minha época de solteira. Foi da minha época de solteira. Da época dela de solteira. Nessa época eu estava no relacionamento. Falando como era ser solteira na Europa e tal. E esse vídeo chegou pra um grupo de haters. Então eu tô muito assim, será que eu coloco tudo isso no YouTube? Será que vai chegar haters? Mas ó, se chegar, bloqueia, vai com Deus. Eu acho que também eu fico às vezes com medo, assim, sabe? De repercussão, de ser julgada, apesar de mostrar muito a minha personalidade na internet. Eu acho que tem um certo julgamento, e querendo ou não, a minha personalidade na internet, né? Porque, gente, assim, todo mundo que você acompanha na internet é um personagem. Deixa eu te falar. É um personagem. Não é uma coisa que é 100% ali. Lógico, você vai tentar ser o mais você possível. É o que eu tento, né? Trazer a minha essência. Mas tem cortes. Tem coisas, tipo, do date aqui, que eu não vou contar. E que ninguém conta 100%. Você conta isso pra uma amiga e tal. Porque é muita exposição. E eu decidi não contar. Tanto é que eu tô há mais de um ano no relacionamento e ninguém vê ele, eu falando, ai, fez isso, fez aquilo. Eu tento me preservar ao máximo. Não escondo, mas eu tento me preservar ao máximo. Justamente por causa desse vínculo, né? Que até hoje me perguntam do meu ex, acreditem, no Instagram e tudo mais. E porque eu não quero atrelar minha imagem mais a nenhum homem, sabe? Eu amo o parceiro que eu tenho, mas aqui na internet é o meu trabalho, então eu não quero atrelar essa imagem a um parceiro. É Indiara, Vitório, linda, do Você Vai Embora, do Aprendi com Manhã e do Você Vai Embora Viagens. Ponto. E aí, quando eu comecei, eu também queria muito ficar com homens africanos, negros, retintos e tal. Mas eu achei também a conversa muito hipersexualizada, sabe? E foi um feedback que eu também ouvi de outras meninas, de muito assim, sabe? Vamos ali? E eu também não me sentia à vontade. E é isso, é por isso que eu falei, eu não queria falar nacionalidade pra não criar um estereótipo, pra não criar um pré-julgamento, porque eu julgava e julgo ainda homens europeus privilegiados, brancos. Eu acho que vai ter sempre a maioria pode ser escrota, mas tem as exceções, né? A gente sabe disso. E aí, eu comecei a ficar com portuguesas. A gente não teve, por honra e glória do Senhor, não teve um português que foi cuzão comigo ou que foi escroto. Não tive. Não vou mentir pra Deus. Vou mentir pra quê? Não vou. Mas, assim, todos muito gente boa, muito tranquilos, muito respeitosos. Demais, assim. Eu achei. Eu me surpreendi também. Muito mente aberta. Eu ficava muito atenta pra ver se estava hipersexualizando o meu corpo. E por que eu falo isso da hipersexualização? Porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Na Bahia, em Feira de Santana, Bahia, onde tem ali, né? Salvador é o lugar onde tem mais pessoas pretas fora de África. Meu corpo era hipersexualizado desde nova, sabe? E
de eu ser ali hipersexualizada e ainda preterida. Ou então, tipo assim, se eu fui escolhida, era pra um objetivo. Você não vai namorar com essa pessoa e tal. Então, enquanto mulher preta, você tem várias questões. E eu tava muito atenta. Não que eu estivesse buscando um relacionamento, mas eu também não ia sair da minha casa pra me encontrar com qualquer um, né? Não, não vou me prestar esse papel. E aí, tô rindo porque eu tô lembrando. Nossa, tem muito tempo que eu não conto essas histórias. É, Gente, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Não, eu preciso contar isso. O grego, no dia que a gente se encontrou a primeira vez, ele falou bem assim. é, Nossa, assim, eu vou contar isso? Não vou contar isso, não. Vou deixar pra vocês. Me pergunta depois no direct o que foi que o grego falou. Me pergunta no direct pra eu ver se você assistiu. O que foi que o grego falou lá no direct do Instagram? Me manda uma mensagem e indica o que foi que o grego falou. Aí eu vou contar o que o grego falou pra tu. Vou deixar aí a curiosidade no ar. Voltando pros portugueses. Aí eu tava muito assim, nossa, eu vou ficar com português e tal. Todos muito queridos, gente boa. Aqui tem uma coisa engraçada, porque tem uma lista de nomes que você pode colocar. Então, a maioria dos portugueses vão se chamar Pedro, Nuno, Miguel, Rui ou João. Maioria. E aí era engraçado, porque eu dava match e tinha, tipo, sempre três João, quatro João, cinco João, cinco Ruis, nananana. E é só que, gente, chega uma época, tipo assim, eu tava muito tempo sem flertar. Aí depois é bom pra dar um up na autoestima, né? A galera te chamando de bonita, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você conversar ali, matar o tempo, depois eu já tava enjoando, assim. Aí, não, não quero mais. Isso foi o quê? Nas primeiras semanas eu tava toda empolgadinha ali, né? Que eu decidi baixar o aplicativo. Depois eu já tava enjoando. E na hora de se introduzir, de sair e tal, não é a minha vibe. Assim, eu tava assim, ou eu vou ficar solteira, e na minha cabeça eu estava planejando ficar solteira por 2 anos no mínimo. Mas eu não tenho paciência pra ficar isso de encontro. Eu acho que eu gosto muito de namorar ou ficar na minha, sabe? Beleza. Sou canceriana, gente. Sou do negocinho, do aconchego, sabe? E aí eu fiquei com os portugueses, só que teve, tipo, alguns que beijou e não botava a língua. Como é que a pessoa sai de sua casa pra não botar a língua na hora de beijar? Eu, particularmente, não entendo. E aquilo pra mim ficava sendo desesperador, que eu falei, gente, beijei um, beijei dois, beijei três. Eu falei, não é possível. Aí teve um que beijou bem no meio desses três aí. Só que eu tava assim, ai, não, a proporção aí não tá batendo. Beijar a pessoa que. Não, não, não vou sair de casa. Eu lembro que eu falei comigo, um amigo meu, que é gay, né? Ele falou, ai, amiga, vai ter que ensinar. Eu falei, eu não vou sair de casa pra ensinar homem velho a beijar. Não, desisto, não vou ficar mais com ninguém. Não quero. Já vou desinstalar o aplicativo. Foi bom. Foi animada essa fase, foi engraçado. Foi bom também, por exemplo, como eu tinha muito tempo namorando, foi bom sair sozinha e você olhar diferente, né, para as pessoas e as pessoas olharem diferente pra você também. Só que não é a minha vibe, assim, de ficar flertando. Eu já fui, assim, de flertar muito quando era adolescente. Amava, amava. E que bom que eu aproveitei essa época. Aproveitei mesmo. Acho que tem que ter uma época que você aproveita, sabe? É, Mas quando eu era mais nova, eu já entendi o que eu gostava e o que eu não gostava. Por exemplo, eu nunca gostei de ir pra festa pra ficar ficando com pessoas, sabe? Eu tinha amigas que ia e ficava, sei lá, com 5, 10 pessoas numa noite. E eu nunca gostei. Se eu ficasse com alguém, eu sempre fui pra festa, porque a mãe me prendeu muito. Quando eu comecei a sair, eu queria aproveitar. Eu era inimiga do fim. Então, quando eu ia pra uma festa, e sabe aquelas pessoas que ficam e aí quer ficar até o final da festa, eu odiava aquilo. Então, quando eu comecei a ir pra festa, eu não gostava de ficar com ninguém. Se eu ficasse com alguém, era um só e deixava lá. Porque teve uma história que eu escutei na época da escola, de uma professora que ela chegou, minha professora de história. Ela chegou na sala de aula chorando. E aí foi uma aluna dela que tinha passado em medicina e fez aquela. Como é o nome daquilo? Tipo uma festa, né, de comemoração. E aí ela saiu beijando geral. E aí, herpes, não sei se vocês sabem disso. E nem sei se isso é verdade, isso foi a história que eu escutei na época. Mas herpes todo mundo tem, pode desenvolver de várias formas, em vários momentos. E depende da pessoa. Tem pessoas que nunca vão desenvolver e pessoas que podem desenvolver. Ela desenvolveu uma herpes que foi no cérebro e cobriu o cérebro e a menina morreu. E aquilo, aquilo entrou na minha cabeça. Eu fiz, gente, não. Eu nunca, eu nunca vou beijar assim pra não pegar sapinho, pra não pegar uma herpes. Então eu ficava com nojo de beijar pessoas em festa. Sabe, tinha assim, no meu meio era aquela coisa, a galera ia e era um cara já beijou 3, 4, aí aquela pessoa já beijou mais 3, 4. Então eu tinha nojo.
E aí eu lembro que eu fui numa festinha também. E aí foi com 2 amigos meus gays. A gente foi pra uma balada GLS, que tem pessoas héteros também. E aí teve um cara que me puxou assim. Sabe quando você beija assim rápido? E eu falei, ai, gente, não, não. E aí foi meu amigo que tinha falado com ele, era meio que amigo. E aí o cara. Não gostei. Eu fiz, gente, eu prefiro ficar sem beijar ninguém. Eu não gosto dessa dinâmica de puxar e beijar na festa. Uma pessoa que eu nunca vi, que eu não sei qual é o nome. Eu sou chata pra essas coisas, não vou mentir. E sou bem, não vou dizer antiquada, sabe? Porque não é aquela coisa que eu julgo quem faz. É uma coisa que eu sei que eu não me sinto à vontade, sabe? E eu acho o máximo quem consegue se divertir dessa forma. E aí, no dia que eu falei, não vou mais, não vou sair de casa pra poder beijar uma pessoa que não sabe beijar e é muito tempo, muita disposição. Eu sempre saía com o meu dinheirinho, né? A gente saiu pra comer e tal. Eu falava, vamos dividir a conta e tal. Então, né, dinheiro, enfim, tempo, disposição, não tenho. Tava focada no meu trabalho, em pagar meu aluguel, que eu estava morando sozinha. Até o dia que, no dia que eu falei que ia desinstalar o aplicativo, que eu falei, ai, gente, não dá, eu já estava conversando com o meu querido há tempos. E eu tava meio que tipo assim, nossa, ele é muito querido. Ele é muito querido. Ele prestou atenção em todos os detalhezinhos, assim, desde o início. Porque eu, no meu perfil do Bumble, tinha lá. Ai, tinha dizendo assim, baiana, que mora em Portugal e tal. E aí as pessoas ainda me perguntavam de onde você é. Eu ficava, não prestou atenção, né, querido? E meu querido, a primeira coisa que ele falou comigo foi: o que é que essa baiana tá fazendo perdida em Portugal? Aí eu, olha, prestou atenção. E aí, gente, o resto é história, né? Um dia eu posso contar a história da gente, que eu acho muito bonita. Mas depois do meu querido, já foi. O cara, assim. E eu não estava buscando um relacionamento. Aí, quando eu vi que tava fluindo muito bem, eu falei, ah, vou deixar aqui um PA, né? Vamos manter aqui a relação. E aí, já foi, né? Criou sentimento e tudo mais. E estamos juntos aí há mais de um ano. Então, essa foi minha fase de solteira. Fui alegre, foi divertida. Ah, eu também fiz uma viagem. Aí eu fui pra Malta sozinha. Gente, viagem sozinha. Eu fui pra Malta sozinha, que foi onde eu tirei o bloqueio. Fiquei também com um brasileiro lá. Esse brasileiro não me conhecia, mas era jogador de futebol. E aí se achava, sabe aquela pessoa com ego. E aí eu. Tá, não dei muita ousadia também. Meio que morreu ali, que ele era tipo, ai, bonitão, jogador de futebol. Eu falei, ai, não, sem paciência. Muito heterotopzera, sabe? Tanto é que na época eu lembro que ele me botou no Close Friends dele, porque a gente deu match, aí pegou o WhatsApp e pegou o Instagram. Aí minha prima falou, ai, quando bota no Close Friends é porque quer pegar. Eu falei, gente, eu não sei se os códigos de hoje em dia. É, Então foram 3 semanas em Malta? 2, 3 semanas. E aí eu jantei sozinha, fiz várias coisinhas sozinhas, jantei com amigas que eu fiz ali e jantei e saí também com alguns matches que eu fiz, né? Que foi o holandês, o grego e o brasileiro. O brasileiro foi muito breve. E o holandês e o grego foi uma parada que foi engraçada, que a gente saiu, conversou. Eu tive 2 dates com o grego, enfim. Foi muito legal, foi muito divertido. Depois eu fiz uma viagem pra Barcelona, que aí eu não queria ficar com ninguém. Eu acho que nessa aí eu já tinha conhecido meu querido quando eu fui pra essa viagem. E aí eu tava meio assim, ai, não quero ficar com ninguém. Eu já tinha cansado, lembra que eu falei, eu não queria mais ficar dando match e tal. Então eu falei, ai. E aí foi muito divertido. Eu lembro que uma amiga minha ficou com o cara e a gente ficou falando sobre isso. E eu viajei, essa amiga minha foi me encontrar nessa viagem de Barcelona. Foi incrível. E aí eu voltei pra Portugal, fiquei, fluiu. E foi uma fase muito boa, assim. Foi breve. Eu não esperava que fosse tão curta, sendo bem sincera. Eu coloquei vários bloqueios pra poder namorar. Mas hoje eu vejo que foi do jeito que tinha que ser, assim, do jeitinho que tinha que ser. Não sinto, ai, tipo, porque tem pessoas que falam, ai, eu deveria ter feito isso e tal. Não tem nada que eu penso que eu deveria ter feito de outra forma, sabe? Não sei, assim, ai, alguma coisa que eu queria ter feito de diferente. Não tem. Sinceramente, do meu jeitinho, assim, acho que tudo foi do jeito que tinha que ser. E eu gosto muito da relação que eu tenho hoje, do jeito que vem sendo construída e tudo mais. Índio, por que você não expõe? Porque, já falei, né? Esse vínculo que eu tinha no meu relacionamento anterior, essa exposição, que geraram muitas perguntas e tal. E eu quero evitar. O meu querido também não gosta dessa exposição. E aí encaixou super, né? Mas volta e meia vai ter alguma coisa como essa aqui que eu vou comentar, né? Mas que eu não quero estar mostrando o meu dia a dia. É isso. Mostrando o meu dia a dia da minha vida amorosa. É exatamente isso. E é isso. Quero saber o que vocês acharam. Lembra de me perguntar lá o que foi que o grego perguntou, porque eu sei que você ficou na curiosidade. Mas eu não vou contar aqui.
Deixei aí, me manda um direct no @se vai embora, me segue no Instagram. E talvez um dia eu conte um pouco da minha história com o meu querido, né? Como a gente se conheceu ali, como foi o encontro e tal. Tem um pouco de spoiler aqui, né, nesse vídeo, mas a nossa história é muito bonita, eu sou apaixonada pela nossa história. E se você está com medo, né, depois de um tempo de relacionamento, se o que tá te prendendo a um relacionamento hoje, você tá vendo que esse relacionamento já não faz mais sentido, e a única coisa que te prende é um medo de ser solteira de novo, gata, vai, aproveita, se reencontra, se redescobre. Para mim foi ótimo, assim, ter os meus limites e o que era inegociável pra mim já em uma outra relação. Então isso é ouro, gente, é valioso, porque às vezes a gente tá em muito tempo numa relação e a gente não tinha consciência, eu não tinha consciência que eu tenho hoje, quando eu comecei minha relação anterior. E às vezes é muito difícil mudar ali no meio do caminho, né? Apesar que eu acho que relacionamento é acordo, é tipo atualizações de acordos, mas eu comecei, tipo assim, botei tudo na mesa, todas as minhas dificuldades, tudo que era pra poder falar assim, ó, vai embora, vaza. Meu querido escolheu ficar. Mas foi muito bom, porque eu acho que hoje a relação da gente é tão sólida e tão bonita, porque desde o início a gente foi ajustando tudo que tinha pra ajustar, sabe? Então, não tenha medo. Acho que primeiro você tem que estar bem com você mesma. Para mim foi muito importante. Acho muito importante também não usar ninguém pra tapar buraco, né? Eu ficava muito atenta, assim, aos meus sentimentos, a me escutar, a ter meu momento. Uma coisa que eu fiz, por exemplo, quando tava com meu querido, eu demorei muito quando eu tava solteira pra me acostumar. Muito não, sei lá, 2 semanas. A me acostumar a dormir sozinha. Por quê? Quando eu morava sozinha no Brasil, ou quando eu morava no Brasil, eu morava com manhã. Então eu nunca morei sozinha no Brasil. E até os 19 anos eu dormi com manhã. Então eu tinha medo de dormir sozinha em casa. E demorei muito pra poder me acostumar. Muito, gente. Pra mim, o meu muito é 2 semanas. Que a primeira semana eu dormia horrível. Eu não dormia nada. Na segunda semana foi muito ruim. Depois eu criei uma rotina de como dormir sozinha, né? Então eu li um livro, assim, de uma vela. Botava um incensinho. Enfim, eu fui criando uma rotina. E aí, quando eu fui me aproximando do meu querido, a gente foi construindo ali uma relação que a gente tava se vendo com frequência e tal. Ele pediu pra dormir comigo. Eu falei: olha, me dá um tempo. A gente só vai dormir junto quando eu aprender e gostar de dormir sozinha. Porque eu não quero depender de ninguém. Eu não quero, tipo, sair, tipo, disso aqui pra ir logo pra outra e me acostumar a dormir com você, sabe? Então eu tava muito lúcida do que eu tava fazendo. Eu acho que essa lucidez, ela é importante. Terapia, essa troca, essa conversa, pra poder e botar. Eu falava tudo pra ele. Assim, toda essa história que eu tô contando aqui, eu contei pro meu querido na época. Então, assim, a gente fala, velho, quem quer ficar com você, vai ficar com você, com suas qualidades e com seus defeitos, com seus medos, com suas vulnerabilidades. Então, tem essa lucidez, sabe? Eu ficava muito atenta do que eu tava fazendo pra não me machucar e pra não machucar a pessoa que tava ali se envolvendo comigo emocionalmente, que no caso foi só meu querido, tá? Os outros foi tudo ali passageiro, vapt-vupt. Meu querido que insistiu em ficar e que bom que ele insistiu. É isso, gente. Não vou me alongar mais, não. Talvez eu volte aqui pra contar ali mais um pouco, dar conselhos. Se você quiser deixar alguma pergunta, tá passando por uma fase dessa, pode deixar aqui nos comentários. Encaminha pra uma amiga esse podcast ou esse vídeo no YouTube que você esteja vendo. Nos dois tem vídeo. Me segue no @se vai embora. Me segue no Aprendi com Manhã. Lembra de dar 5 estrelas. Se tá vendo no YouTube, dá um like. Vai ser confuso, né? Esse finalzinho assim, pra poder falar tudo. Já que eu tô gravando pros dois ao mesmo tempo. Mas a gente vai se encontrando. O importante é que você tá aqui com esse espaçozinho junto comigo. Um cheiro, aprendiz. Quem é aprendiz, lembra que tem um Apoia-se. Quem quiser apoiar o meu trabalho para dar continuidade a ele, tem um link aqui com R$ 5 por semana. Você apoia aí na continuidade desse trabalho. Agora eu já vou. Um cheiro! Tchau!